Vamos entender agora o que é medicamento, né? Quando você fala em medicamento, você entra numa farmácia, por exemplo, hoje você começa a falar assim, o que que é medicamento, o que que não é? Isso aqui é um medicamento ou é um suplemento alimentar? Ou isso aqui é um dermocosmético? Isso pode ser vendido fora do balcão, dentro do balcão? O que que é medicamento, afinal? Então, quando você vai começar a entender agora o que é medicamento, o primeiro ponto, tá? São vários fatores, mas um dos primeiros e mais importantes que define se o medicamento, se esse produto é um medicamento ou não, é um negócio chamado NCM. E é nesse vídeo que eu vou explicar para você o que é NCM, para que serve e também como ela funciona para identificar os medicamentos. Bem-vindo à Academia Magic Price. Eu sou Giovanni Coelho, especialista em Price e tributação, e vou ajudar você toda essa jornada para você se tornar um especialista em negociação de medicamentos. Se você já gostou desse tema, já dá aquele like que ajuda esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. E depois você comenta o que você achou desse vídeo e o que você está achando da Academia Magic Price. Então vamos lá. Academia Magic Price. Primeiro, vamos aqui para a tela, vamos entender o que que é medicamento, né? E aí é o seguinte, eu vou aqui, deixa eu desenhar aqui para você tudo gravado aqui, mas a gente leva isso aqui numa naturalidade maior possível. NCM, tá vendo que é um código? Ó, isso aqui tem um significado, o C tem outro significado e o M tem outro significado. Primeira coisa, vamos entender o significado dessa sigla, NCM. Então, a NCM é nomenclatura, olha só, o N significa nomenclatura, tá? O C é comum, né? O que é comum, e aqui no Mercosul, tá bom? Então, o que que serve essa nomenclatura comum do Mercosul? É o seguinte, os países que fazem parte do Mercosul, eles querem transitar mercadorias entre eles. Então, em vez de, para identificar as mercadorias, se isso aqui é um medicamento, se é um dermocosmético, se é uma carne, se é um eletrônico, né? Então eles criaram uma tabela de NCM. Então, baseado nessa tabela aqui de NCM, você consegue identificar os produtos. Então, eles conseguem, através desse código, esse aqui que está vindo para cá é um eletrônico, um celular, tá? Esse aqui é um medicamento. Então, eles criaram a NCM. Só que a NCM no Brasil serve para muitas outras coisas e a gente vai ver aqui agora. Tá? A primeira coisa que a gente vai identificar nos medicamentos é o seguinte: todos os medicamentos também têm uma sigla de NCM, né? Então, essa NCM, como que ela é? Ela é numérica. E como que ela é numérica? Então, ela tem aqui os 4 primeiros dígitos, depois os dois e depois os dois. Então, elas são organizadas assim, 4, 2 e 2. Então, no total, são 8 dígitos que ele identifica os produtos, identifica as mercadorias, tá? São 8 dígitos. Todas as NCMs têm 8 dígitos. Vamos entender um pouquinho mais essa NCM aqui, ó, 3003 1012. Essa NCM 1012 é uma NCM de medicamentos. E olha só, então isso aqui significa capítulo, posição, subposição, item e subitem, tá? Então você não precisa ser especialista nisso. Eu só estou te mostrando o que tem por trás disso. Mas agora na hora que você vai ver, ó, o 30, o que que ele significa? Olha que legal. 30 significa, olha só, 30, que é um produto farmacêutico. Então, basicamente, todos os produtos que começam com 30, olha só, são produtos farmacêuticos. Depois, ele vem aqui, ó, o 3003. O que significa o 3? O 3 significa que são medicamentos, entendeu? Então, são medicamentos constituídos ou misturados entre si. Então, o 3 significa, quando junto o 30 mais o 3, aí tem essa especificação, ó. Então, aí você começa a identificar. 30. Então, tudo que começa com 30
são produtos farmacêuticos. Então, que tem 0,3 significa que são medicamentos. Interessante que esse aqui, esses produtos, que é 3003, tá vendo? 3003 tem esse significado. Aí depois vem o 10, que contém penicilina, o 1, né? E derivados, aí começa aqui ácido, começa a descrição até chegar no amoxicilina e seus sais. Então, os medicamentos que têm amoxicilina, por exemplo, são os medicamentos 3003, 10, 12. Olha que interessante, tá? Então, quando você tem uma NCM, você consegue identificar se o produto é medicamento ou não. E aí a gente vai para segmentação agora, uma coisa mais fácil para vocês. Então, basicamente, tudo que começa com 3003 ou 3004 é considerado medicamentos, tá? Então, tudo começa com 3003, 3004, são produtos considerados medicamentos. Então, basicamente, 99% dos medicamentos estão dentro dessas duas NCMs. Então, começa com essas duas. O que vem para depois não me importa muito, tá? Eu considero 3003 é medicamento, 3004 é medicamento. Giovanni, por que tem a separação de 3003 e 3004? Olha só, quando é 3003, significa que o produto não pode ser apresentado em doses e nem é condicionado para venda em retalho. Você já chegou na farmácia e lá dentro da farmácia o pessoal abriu a caixinha dos medicamentos e vendeu ele em retalho, em pedacinhos? Então é o seguinte, somente medicamentos da NCM 3004 pode ser vendido em retalhos. O 3003, quer dizer, os dois são medicamentos. Porém, o 3003 não pode ser vendido em retalhos e o 3004 pode ser fracionado ali, vendido em partes, tá? Então essa que é a diferença do 3003. Aí vem outra pergunta, Giovanni. E esse 1% que falta aqui, porque você falou que 99%, né, são 300304. Aí você acaba que você tem algumas exceções, tá? Você tem alguns produtos que não são exatamente com 3003, 3004. Às vezes tem produto que utiliza o sangue humano para fazer a sua substância, tá? O seu produto. Tem produtos que vamos pensar assim, um anticoncepcional também, ele começa com 30, mas então ele entra no modelo de negócio de medicamentos, mas ele não começa com essas NCMs. Então são poucas exceções que entram no 3002, tá? Que entra no 3002, 3005 e 3006. Mas são poucas exceções, mas 99% realmente está das NCMs, estão 3003, 3004. Então, esse aqui é o ponto 1 da NCM, né? Então, estou explicando para você. Giovanni, então agora eu sei que existe a NCM, que é um código, né, que funciona no Mercosul e no Brasil também ele funciona e o Brasil usa para identificar os produtos. Resumindo, a NCM que começa com 3003 ou 3004 são medicamentos, tá? E o seguinte, os medicamentos, né, ele pode ser 3003, 04, o 3 não pode ser cortado, vendido em retalhos e o 4 pode. Então a gente começou uma introdução aqui bem interessante. Então talvez você que está assistindo, você ainda não sabia o que é NCM, tá? E depois você agora entendeu o que é NCM. E agora, depois no próximo vídeo, eu vou aprofundar mais nas NCMs, onde você encontra, como é que funciona, quem que classifica. Então vou explicar tudo isso para você no próximo vídeo. Vem comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.